E aí galerinha conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de ciências exatas, ciências humanas, ciências da natureza, música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael e sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula passada nós estudamos os modelos atômicos. Começamos pelo primeiro modelo atômico, sugerido pelos gregos Leucipo e Demócrito. Falamos também sobre o modelo atômico do inglês John Dalton, o modelo conhecido como bola de bilhar. Falamos também do modelo do inglês Joseph John Thomson, que é o modelo que ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. O que para mim me lembra mais um panetone, onde a massa do panetone é uma massa positiva e as frutas cristalizadas são os elétrons. Falamos também sobre o modelo atômico do Ernest Rutherford, o neozelandês, que bombardeou uma película finíssima de ouro com um elemento radioativo plutônio, que é um alfa emissor, e aí acaba descobrindo o núcleo e a eletrosfera e que há um vazio imenso entre o núcleo e a eletrosfera. Esse modelo ficou conhecido como modelo planetário, onde os elétrons orbitam na eletrosfera e há um vazio, um distanciamento do núcleo onde estão os prótons. Apresentamos também um aprimoramento desse modelo, sugerido pelo dinamarquês Niels Bohr, em camadas, porque esse modelo planetário tem um problema. Se os elétrons possuem carga negativa, e no núcleo existem cargas positivas que são os prótons. Até então só eram conhecidas essas duas. Por que os elétrons não eram atraídos? Havia um problema aí, porque os elétrons, se fosse assim, seriam atraídos pelo núcleo. E aí o átomo seria colapsado, então não haveria átomo. Como é que os elétrons estavam girando em torno de um núcleo que era positivo e não eram atraídos por esse núcleo positivo? E aí o Rutherford pede ao Niels Bohr para solucionar esse problema. Mais informações sobre esses conteúdos, sobre os modelos atômicos, é só você visitar a nossa aula 4 de Química. Na aula de hoje, nós falaremos em mais detalhes sobre o modelo atômico de Niels Bohr e como ele conseguiu resolver esse problema dos elétrons orbitando em torno de um núcleo positivo e não serem atraídos e não haver o colapso desse átomo. Você também entenderá a relação do modelo do Niels Bohr com a física quântica e com o espectro eletromagnético, principalmente com o espectro visível, ou seja, principalmente com a faixa de luz de onda eletromagnética que é visível. O que isso tem a ver com os fogos de artifício? Por que acontece a liberação de luz de cores diferentes na hora da explosão? Você também entenderá a diferença entre fluorescência e fosforescência e o princípio do raio laser. Estudaremos também a distribuição eletrônica de Linus Pauling, conheceremos os níveis de cada camada e seus subníveis. Essa distribuição eletrônica ficou conhecida como diagrama de Linus Pauling. Então vamos aprofundar nosso conhecimento sobre o modelo atômico de Niels Bohr e a distribuição eletrônica de Linus Pauling? Vem comigo! Uma coisa que tem que ficar clara para você é que a ciência está em constante evolução, e a todo momento se aprimorando e se desenvolvendo. E quando uma coisa na ciência não serve mais, ela é aprimorada ou substituída. É o caso do modelo atômico de Rutherford. Ele foi aprimorado. O modelo planetário foi de extrema importância, porque conseguimos determinar o núcleo, a eletrosfera, e que existia um espaço vazio entre elas, né? Eu até tinha comentado que os átomos são repletos de mais espaços vazios do que partes preenchidas. Em que aspecto o modelo de Rutherford era insuficiente? Alguns átomos, submetidos a certas condições, emitiam um tipo de luz. E para cada tipo de átomo existia um tipo de luz emitida. E aí ficava difícil para o Rutherford explicar. E além do mais, segundo a física clássica, se existe uma força de atração entre cargas positivas e carga negativa, essa força vai fazer com que esse elétron vá perdendo energia. E aí ele poderia se colapsar com o núcleo, ser atraído pelo núcleo. Então acontece o seguinte. O Niels Bohr sugere alguns postulados. O que são postulados, professor? Postulados são afirmações científicas que não necessitam serem provadas. Então, o Niels Bohr sugeriu algumas coisas que facilitaram para que matematicamente ele conseguisse explicar essa questão da luminosidade emitida por cada tipo de átomo e determinar até a frequência de emissão dessa luz. Porque a cor da luz emitida, ou a cor da luz que nós enxergamos, é uma parte do espectro eletromagnético. E cada cor tem uma frequência. Vamos tentar entender aqui no quadro esse espectro eletromagnético e o que são as ondas eletromagnéticas. Então vamos tentar entender aí o espectro eletromagnético, tá certo? Isso aqui, de forma bem simplificada, é uma faixa de frequência, tá medindo a frequência da onda. Professor, o que é frequência? Frequência é repetição de uma onda ou de algum evento por um intervalo de tempo. Quanto mais se repete, quanto mais repetitiva é a onda, maior é a frequência. Então é o seguinte, essa frequência é medida em Hertz, que é exatamente isso, né? Ciclos por segundo, então repetições de um determinado evento por segundo. E aqui a gente vê um espectro eletromagnético que vai de 10 até 10 elevado a 20, então até 20 zeros, né? Olha, 10 à quinta a gente já está falando de 100 mil, aqui a gente já está falando de 10 bilhões e aqui a gente está mais na casa dos quadrilhões, tá certo? Professor, primeiro defina para mim o que é uma onda eletromagnética.
Uma onda eletromagnética é uma onda que não precisa de um meio para se propagar. Então a luz é uma onda eletromagnética. Existem ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, o som. O som é uma onda mecânica. Ela precisa do ar para que haja propagação, né? Precisa de um meio material. E onda eletromagnética não. Então a luz é uma onda eletromagnética. Aí veja bem, nós só conseguimos enxergar numa faixa muito pequena de frequência. Está aqui perto do 10 a 14. Aproximadamente entre 4,3 vezes 10 elevado a 14, 7,5 vezes 10 a 14. É uma frequência muito intensa, mas entre esse intervalo visível é muito pequena a diferença. E aí eu lembro muito esse espectro luminoso do VAV-VAV. Então você vai lembrar assim, ó, VAV-VAV. Professor, e o que é esse VAV-VAV? Esse VAV-VAV é um macete só para você lembrar as principais cores do espectro luminoso. É lógico que isso vai variar um pouquinho dependendo de como você olha esse espectro luminoso, tá certo? Mas no mais, as cores mais nítidas que dá para você visualizar melhor são essas. O primeiro V aqui é o vermelho, tá bom? Então aqui está o vermelho que eu vou fazer de vermelho. O segundo aqui, que é o A do VA, é alaranjado. Eu vou colocar aqui alaranjado, mas aí você entende como laranja, tá certo? Esse A aqui é o amarelo. O do meio, aí eu já vou escrever aqui verde. Aí eu tenho o anil, tá? Que é um azul clarinho. Eu tenho aí o anil. Aí eu tenho o azul e o violeta. Agora, a partir do espectro luminoso, a gente vai começar a definir os demais. Para trás desse espectro luminoso, eu tenho o infravermelho, abaixo do vermelho, abaixo da luz visível, do vermelho. Aí vamos entender essa questão de infravermelho, ó. Por que à noite, quando é alguma operação tática à noite, as polícias especiais usam aquele óculos infravermelho? Por quê? Porque vai captar só a radiação de calor, só a frequência de calor, que está na faixa do infravermelho, percebe? Daqui para trás, infravermelho. Então as primeiras ondas que aparecem aqui no infravermelho são as ondas de calor. E mais para trás, professor, aqui também eu tenho as ondas de rádio em geral, tá bom? Então ondas de rádio. As ondas AM estão numa faixa de frequência mais ou menos de 10 a sexta. Aí você vai dizer, professor, é uma frequência alta. Não, comparado às outras ondas, é até uma frequência baixa. Tá aí na casa dos milhões. E olha que a gente tava falando aqui, ó, tá na casa de 10 a 14. Então tá mais que trilhões, tá quase na casa dos quadrilhões, beleza? Então quando eu falo aí ondas de rádio, ondas AM e onda FM, ondas AM tá na casa de 10 a sexta. Veja bem, uma baixa frequência, tratando-se do espectro luminoso, 10 a sexta é uma pequena frequência. Agora tem um detalhe, a onda AM tem um grande alcance. Por que as rádios AM elas têm um longo alcance? Porque elas têm uma amplitude elevada, uma amplitude elevada. A amplitude é uma característica da onda, é o pico da onda, é o quanto a onda sobe em relação ao seu eixo principal. Mas aí não se preocupe, quando a gente estiver estudando lá ondas eletromagnéticas em física, a gente vai entrar em detalhes. No momento eu só quero que você entenda isso, tá bom? O espectro luminoso está na faixa de 10 a 14, as ondas de rádio estão daqui para baixo e as primeiras ondas que aparecem são as ondas infravermelho. E aí a gente vê a diferença do aquecimento, por exemplo, de um fogão para o aquecimento de um micro-ondas. Ó, o aquecimento do fogão está por aqui, perto do 10 a 14. São ondas infravermelho, ondas de calor, entre 10 a décima e 10 a 14. E aí quando eu falo de ondas de micro-ondas, você não entenda como ondas pequenas, tá bom? Até porque assim, frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Ou seja, as ondas emitidas pelo micro-onda têm uma baixa frequência, logo seu comprimento é grande. Veja, grande em relação às outras, tá certo? Então o micro-onda também está nessa faixa aqui, abaixo do infravermelho e muito abaixo do infravermelho. Ele está aqui na casa do 10 a nona. O forno de micro-ondas está aí na casa do 10 a nona. Então ele tem uma baixa frequência e um grande comprimento de onda, apesar de nós chamarmos de micro-onda. Esse micro-ondas não é pelo tamanho, tá certo? Agora vamos lá. Se aqui a última cor é o violeta, para lá eu estou falando de quê? Do ultravioleta. Ultravioleta. Ah, professor, então quer dizer que depois do violeta, ultravioleta. É. E o que é que aumenta aqui, professor? A frequência. Então veja bem, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então elas são grandezas inversamente proporcionais. É assim, meu querido, ó. Quando a frequência aumenta, aí o que é que acontece com o comprimento de onda, que é conhecido como lambda? Vamos estudar em física. Aí o comprimento de onda diminui. Porque veja bem, se você for analisar uma onda, a onda vem assim, ó. Ela vai, está aumentando sua frequência. Aí o que é que acontece? Aumentou a frequência, o comprimento de onda é a distância de um pico a outro, de dois pontos que estão em consonância aqui, ó. Então vejam bem,
Se o comprimento de onda é a distância entre dois picos, olha que o comprimento dessas ondas aqui está ficando cada vez menor. Então o que é que acontece? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Logo aqui para trás, quanto menor a frequência, o que é que está acontecendo aqui? Ó? A frequência está sendo pequenininha, logo o comprimento dessas ondas aqui vai ser um comprimento de onda elevado. Então do infravermelho para trás são ondas grandes, que têm um grande comprimento de onda, tá bom? Mas tem uma baixa frequência. Acima do ultravioleta são ondas que têm uma alta frequência e um pequeno comprimento de onda. Detalhes sobre essa questão do espectro luminoso e sobre ondas, né? Estudaremos isso nas aulas de física, na parte de ondulatória, tá certo? Então não se preocupe não. No momento é só isso. Então, onde é que o Niels Bohr entra nessa história, professor? Veja bem. Por exemplo, as lâmpadas de sódio, que têm uma cor alaranjada. Então elas estão emitindo um tipo de luz. Espera aí, eu tenho um átomo de sódio que está emitindo luz laranja. Por que isso? Por que está emitindo luz laranja? Então, o Niels Bohr, com seus postulados, percebeu que tinha a ver com a frequência da energia. E aí ele descobre o seguinte, que quando o elétron ganha energia, ele passa a chamar de elétron excitado ou elétron ativado, ele salta de camada. E aí quando esse elétron salta de camada, que ele quer retornar para a camada original, ele libera energia, ele libera essa energia que ele ganhou. E essa energia que ele ganhou, ele libera na forma de luz, na forma de fótons. E para cada átomo, uma cor. Então, a cor laranja do átomo de sódio, daquela lâmpada de sódio, aquela cor alaranjada, tem a ver com a frequência emitida quando os elétrons do átomo de sódio são excitados. Então, eles ganham energia, na presença da luz, da radiação ultravioleta, eles liberam uma cor laranja, e aí quando eles liberam essa luz, volta para o seu estado original. Então ali está acontecendo constantemente um ganho de energia e uma liberação de energia na forma de luz. Um ganho de energia e uma liberação de energia na forma de luz. Por exemplo, também a cor, o neônio, as lâmpadas de neônio, elas liberam a coloração vermelha. Ou os fogos de artifício. Então, quando eu quero uma coloração laranja, por exemplo, num fogo de artifício. Então, quando você quer a coloração laranja, você usa algo com base de sódio. Por exemplo, um sal, como exemplo, o cloreto de sódio ou o brometo de sódio. Então, o sódio emite essa coloração laranja. E veja bem, ó, na família do sódio, abaixo eu tenho o potássio. É interessante que quanto mais abaixo, a emissão de luz passa a ter maior frequência. Então, se passa a ter maior frequência, passa a ficar mais azulado, vai para a parte do azul. Então, veja bem, estava emitindo uma cor laranja o sódio, abaixo eu venho o potássio. O potássio já emite uma cor mais esverdeada, azulada. E aí na química a gente faz até o teste da chama, né? Você aí em casa, com todo o cuidado do mundo, é claro. Lá na chama emitida pelo seu fogão, se você colocar um pouquinho de sal de cozinha, você vai perceber aquela tonalidade amarelada pendendo para o laranja. Então ali é o sal de cozinha porque tem o sódio. Já o potássio, que está mais abaixo na tabela periódica, aí você pode conferir na tabela periódica, né? Tá lá o sódio e o potássio. O potássio ele já precisa de mais energia para liberar esse elétron. Então, como ele absorve mais energia, ele vai liberar esses fótons com uma frequência maior. E aí, quando ele libera os fótons com uma frequência maior, a tonalidade vai pender para o azul, ficar esverdeado, anil, azul. E isso acontece com todos os elementos da tabela periódica, principalmente os metais. Por exemplo, o estrôncio e o bário também. Então, na família 2A, lá embaixo, o estrôncio é o penúltimo e o bário é o último. Então, você vai ver que o estrôncio, se você for queimar, o estrôncio é algo à base, alguma substância que tem estrôncio, a chama vai ficar laranja, vermelho, alaranjado aí. E aí o que acontece? Quando você joga o bário, ela fica verdinha. De novo, ó, bário está mais abaixo, exige mais energia, está na camada abaixo da tabela periódica, exige mais energia para liberar seus elétrons, logo vai liberar os elétrons com uma frequência maior. Então a cor sempre vai pender para o azul e para o violeta. Deu para entender aí, meu irmão, a importância desse modelo atômico do Niels Bohr? E aí onde entra o estudo da mecânica quântica. Por que mecânica quântica? Pelos quantum de energia. Não é só uma quantidade de energia aleatória, há uma quantidade significativa de energia e há os lugares nessas camadas, né, os níveis e os subníveis para receber essa energia. E aí quem é responsável por estudar essa parte é a mecânica quântica. Então veja aí, a mecânica quântica colaborando com a química para melhorar e aprimorar o modelo atômico. Professor, o senhor falou aí sobre lâmpadas fluorescentes. Então me diga aí a diferença entre lâmpadas fluorescentes e o que é uma coisa fosforescente. Ó, lâmpadas de mercúrio, de sódio, de neônio. Essas lâmpadas emitem seu brilho imediatamente após a emissão de radiação ultravioleta. Então, quando o brilho é imediato, eu digo que é fluorescente. Não é porque tem flor, não. Quando o brilho é imediato, é lâmpada fluorescente. Aqueles relógios que brilham no escuro, né, que tem as marquinhas, seus números
brilham com a cor neon, ou algumas sandálias que tem os nomes, quando você bota no claro e entra no escuro, eles continuam brilhando e vão ficando fraquinho, aquela corzinha verde vai ficando fraquinho, ali é fosforescência. Então, fluorescência é quando está submetido à radiação ultravioleta e libera a luz imediatamente. Lâmpadas fluorescentes, mercúrio, sódio, neônio, essas lâmpadas são fluorescentes. E fosforescente é quando recebe a radiação ultravioleta, absorve aquela energia e vai liberando vagarosamente. Então, naquelas sandálias, tinha até uns brinquedinhos da Coca-Cola que vinham, né, uns alienígenas pequenininhos, você botava ele no claro, no sol, e aí ele absorvia aquela energia, você colocava ele no escuro, ele ficava brilhando por algum tempo, e aí ia perdendo aquela energia, parava de brilhar, só era colocar no sol de novo e voltava. Então, brilho rápido, fluorescente. Brilho demorado, fosforescente. Eu aproveito agora o momento para falar um pouquinho sobre o raio laser. Professor, o que é o laser? Laser, que quer dizer luz amplificada por emissão estimulada de radiação. Como assim, professor? Luz amplificada por emissão estimulada, stimulated, de radiação. É o seguinte, então há um estímulo para que o elétron absorva aquela energia e emita constantemente na forma de luz. Então ele é forçado a absorver a energia, emitir aquela luz constantemente, né? Por isso que fica um feixe de luz ali, o raio laser, para que ele volte para a sua camada original e volte a receber energia, volte a saltar de camada, volte a liberar essa energia na forma de luz. Então o processo é sempre esse. Tá lá o seu elétron, tá lá o elétron na camada original. A gente vai ver isso aqui no quadro, tá bom? Mas só adiantando aí para vocês. Então, o elétron tá lá girando na sua camada original. Aí ele recebe energia, quando ele recebe energia, ele salta de camada, libera a energia na forma de luz, volta para a sua camada original. Então, sempre que ele absorve energia, ele libera energia na forma de fótons, tranquilo? Então vamos ver aqui no quadro os postulados de Bohr e ver como é que a gente pode entender isso através do modelo atômico sugerido por Bohr. Modelo atômico de Bohr. Então vamos ver aqui. Primeiro ele sugere os postulados para que fosse possível demonstrar isso matematicamente. Então era uma maneira de demonstrar as equações matematicamente. Então ele sugere alguns postulados, né? E a partir dos postulados ele desenvolve as equações para provar que isso faz sentido, beleza? Então bora lá. Tá lá, o primeiro postulado dele é o seguinte: os elétrons giram em órbitas circulares, tá certo? Chamadas de camadas ou níveis. Então tem as camadas e os níveis. E aí são sete níveis, 7 camadas. Essas camadas vão de K a Q. Então, a camada mais próxima do núcleo é a camada K e a mais afastada é a Q. De K a Q. K, L, M, N, O, P, Q, na ordem, primeiro nível, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo nível. Ok? Então tá aí, o núcleo é positivo, lembrando que no núcleo tem os elétrons. E no segundo postulado ele diz assim: cada nível tem um valor determinado de energia. Então não é à toa, é um quantum de energia. Existe uma quantidade para cada camada. E terceiro postulado: um elétron não permanece entre dois níveis. Então o elétron não pode ficar no meio de dois níveis. Ou ele gira em uma camada ou gira em outra. Outra informação aqui importante é que a gente desenha essas camadas assim, representa o átomo de forma plana, mas o aluno tem que entender, você tem que entender que todas essas órbitas aqui, elas são tridimensionais, tá certo? Então isso aqui ele gira em 3 dimensões, ok? Então isso aqui é como se fosse uma esfera dentro da outra. Então isso tem uma esfera de energia dentro de outra esfera de energia, de outra, e aí um dos elétrons vão saltando. No seu quarto postulado ele diz assim: a transição eletrônica apenas ou só é possível com ganho de energia. Então é o seguinte, o elétron está girando aqui nessa camada, e aí ele quer saltar para a próxima, ele tem que fazer o quê? Ganhar energia. Então quando ele ganha energia, aí ele pode sim saltar de camada, ganhou energia, foi para a próxima camada. O que é que acontece? Está na próxima camada. Aí seu quinto postulado diz o que aqui? Ó? Retorno à camada inicial com liberação de energia. Então o átomo só retorna para a camada inicial quando ele libera energia. E como é a maneira que ele libera energia? Na forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, na forma de luz visível, na forma de fótons. Percebe a importância desse modelo atômico de Bohr? Percebe a importância e o envolvimento da mecânica quântica para explicar esse processo? Então o que é que acontece? O elétron ganha energia, salta de camada, por exemplo, esse aqui que estava na camada L foi para a camada M, e aqui ele libera energia na forma de luz, espectro eletromagnético, onda eletromagnética, luz visível, o espectro luminoso ali que a gente consegue enxergar, naquela faixa de frequência,
e retorna à sua camada original. Tá aí os aprimoramentos sugeridos por Bohr no modelo atômico planetário lá sugerido por Rutherford. Então os aprimoramentos foram esses: dividir aí nas 7 camadas, as camadas são circulares, os elétrons podem saltar de níveis, para cada nível há uma certa quantidade de energia, um quantum de energia, tá certo? Quando o elétron ganha energia, ele salta de nível para um nível mais elevado, um nível mais energético, e aí ele libera a energia na forma de luz e volta para o seu nível original inicial. E aí, falando de energia, é onde entra o Linus Pauling. O Linus Pauling entra com as quantidades de energia, ou seja, os subníveis energéticos. E aí ele divide cada nível em subníveis. Então vamos analisar aqui no quadro essa distribuição eletrônica do Linus Pauling e quais são os subníveis que ele divide. Usando com o recurso da mecânica quântica, divide os níveis em subníveis, que são conhecidos como S, P, D, F. Mas poderia seguir G, H. Por que não segue, professor? Porque nós não encontramos átomos ainda que tem todos esses subníveis, tá certo? Então a gente encontrou só até o S, o P, o D e o F, tá bom? Até as camadas também, então só tem 7. Nós encontramos apenas, dos 92 naturais e dos 26 artificiais, nós encontramos com 7 camadas e com apenas esses subníveis, S, P, D, F, mas poderia ter mais. Então vamos acompanhar aqui no quadro para a gente ver como é que funciona essa questão dos subníveis energéticos. Então veja bem o que acontece aqui, né? Quais são os subníveis, professor? Os subníveis são o seguinte: S, P, D e F. Professor, esses subníveis, cada um, cabem quantos elétrons, né? S, P, D, F. Olha, no subnível S, cabem 2 elétrons. No subnível P, cabem 6 elétrons. No subnível D, cabe 10 elétrons. E no subnível F, vai caber 14. Professor, qual a lógica disso aí? S, P, D, F. 2, 6, 10 e 14. O que é que está acontecendo? Ó, perceba aí. Está aumentando, galera, de 4 em 4 elétrons. Então tem mais 4 elétrons aqui. Daqui para cá aumentou também mais 4 elétrons. E daqui para cá aumentou mais 4 elétrons. Então é o seguinte: se no primeiro cabe 2, no outro vai caber 6, no outro 10. E aí a maioria dos alunos tem uma dificuldade tremenda nesse diagrama de Pauling, né? O diagrama de Linus Pauling. Galera, o foco do diagrama não está nos subníveis, está nas camadas, está nos níveis. É você saber quantos elétrons cabem em cada camada. Então as camadas não são de K a Q, K, L, M, N, O, P e Q. Beleza, professor? Já sei todas as camadas. Agora você vai ter que lembrar, meu querido, quantos elétrons cabem em cada uma. Então o segredo não está nos subníveis. O segredo está no quantos elétrons cabem em cada camada. Aí você vai ter que saber, que é o seguinte, ó. Na primeira camada cabem 2 elétrons. Na segunda cabe 8 elétrons. Na terceira cabe 18 elétrons. E na quarta cabe 32 elétrons. E na quinta também cabe 32 elétrons. E na sexta cabe 18 elétrons. E na última camada cabem 2 elétrons. Até agora, veja bem, nós encontramos até agora, de todos os elementos da tabela periódica lá, só elementos com essas configurações, que vão até 2 elétrons. Essa quantidade de elétrons para cada camada. Pode ser que a gente encontre algum elemento que tenha mais? Pode ser. Aí vai acrescentar mais elétrons e mais subníveis nessa camada. Mas até agora nós só temos elementos distribuídos assim. Aí veja bem, precisa decorar alguma coisa, professor, no diagrama do Linus Pauling? Não. Precisa você aprender o seguinte: que K cabe 2 elétrons, que L cabe 8 elétrons, que na camada M cabe 18 elétrons, que na camada N cabe 32, na camada O 32 elétrons, na camada P 18 elétrons e na camada Q 2 elétrons. Agora veja bem, para você não estar lá 1s2, 2s2 e agora? Lembra que cada uma tem um número, tá certo? Essa é a primeira, essa aqui é a segunda camada, só para ficar na ordem, tá bom? Terceira, quarta camada, tá na ordem aqui, quinta camada, sexta camada e sétima camada. Por que isso é importante? Na hora de montar o diagrama. Então vai ficar como aqui, ó. 1s. Pô, no subnível S cabe quantos elétrons? Cabem 2. Então beleza, ó. 1s, 2. Precisa escrever mais alguma coisa? Não. Porque na primeira camada só tem quantos elétrons? Só tem 2. Então não tem como botar outro subnível. Só tem um único subnível na camada K, que é o subnível S, que cabe 2 elétrons. Tranquilo? Então beleza, bora para a próxima. Então na próxima camada, a camada L, a segunda camada vai ser 2s2, mas cabe 8. Então falta mais um subnível, subnível P, 2p, 6, ó. Aí você só preenche aqui para você lembrar dos elétrons. 2s2, 2p6, 2 e 6, 8 elétrons. Tranquilo demais. Então bora para a próxima, terceira camada, 3s,
Peraí, 3S2 para chegar em 18. Vou botar mais 6. Então 3P6. Peraí, mas não chegou em 18 ainda. Cabe ainda o subnível D. Então vai ser 3D10. Olha aqui como é que fica, ó. 3S2, 3P6, 3D10. Olha aí, ó. 2 e 6, 8. 8 e 10, 18. Fechou a camada M. Fechou a terceira camada. Bora para a quarta. Preciso estar decorando essa ordem? Não. É só lembrar disso aqui e jogar os subníveis que cabem essa quantidade de elétrons. Então bora lá. Na camada N cabem 32. Vai um S2? Vai. Tem 2 elétrons. Então vou jogar mais outro aqui. Joguei mais 6, foi para 8. Joguei mais 10, tem 18. Espera aí, mas eu preciso de 32, então vai caber 14. Na quarta camada tem o subnível F. Para quê? Para dar 32, ó. 2, 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. Fechou, beleza. Quinta camada, S2, tem que chegar em 32. Ah, igual a de cima. 5P6, 5D10, 5F14. Só preenchendo aqui. 2, 6, 8, 10, 18, 14, 32. Na sexta camada, professor, cabe quantos elétrons? 18, é igual à terceira, então vai ficar assim, ó. 6S2, 6P6 e 6D10. Aí, ó, vamos ver se vai dar 18. 2, 6 e 10. Acabou, não precisa estar decorando os subníveis. Preciso só saber quantos elétrons cabem em cada camada e quantos elétrons cabem em cada subnível. E a sétima camada, professor? Ah, essa sétima camada só cabe 2 elétrons, então 7S2. Lembrando que esses subníveis podem seguir, mas até o momento a gente só encontrou elementos com essa configuração aí. Professor, e a ordem energética? Eu não posso distribuir de qualquer jeito, né? Um S2 ou seguir essa ordem. Um S2, 2S2, qual é o mais energético? Então, para a gente descobrir essa questão de níveis de energia, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer na diagonal. Então vai descer assim, ó. Um S2 desce para cá. Vai descer aqui na diagonal de novo, vai pegar essa terceira diagonal, a quarta diagonal, vai pegar a quinta, ó, que vai esses 3, vai pegar esses aqui, vai pegar esses 4 aqui e no final da distribuição eletrônica vai usar essa última diagonal. Bom, então tá aí essa distribuição eletrônica ali nos polos e você viu que não é complicado, que o segredo é saber cada subnível, quantos elétrons cabem e em cada camada quantos elétrons tem. Agora nós vamos ver aqui no quadro um exemplo de distribuição eletrônica para um átomo neutro e para um íon. O íon pode ser cátion ou ânion. Lembre, cátion é porque perdeu elétrons, logo está positivo. Aí você vai ter que ter cuidado na hora de tirar os elétrons, na hora de distribuir, tirar a quantidade de elétrons que ele perdeu. E o ânion é um átomo negativo, que ganha elétrons. Então na hora de distribuir você vai ter que fazer o quê? Acrescentar esses elétrons que ele ganhou na hora da distribuição eletrônica. Então acompanha aqui esses exemplos. Ó, o sódio. O sódio tem número atômico 11. Então se ele tem número atômico 11, quer dizer que ele tem 11 prótons. E se ele nem perdeu nem ganhou, ele tem 11 prótons e 11 elétrons, que ele está neutro. Então bora fazer a distribuição dele ali. Vai ser como? Vai ser 1S2, já foi 2 elétrons. Aí eu vou seguir essa ordem aqui. Já desço aqui por 2S2, 2S2. Já dá quantos elétrons aí? Já dá 4. Aí depois do 2S2, eu subo lá de novo, pego 2P6. Aí vai por 2P6. No total já tem quantos elétrons? 10, mas falta 1. Falta 1. O próximo nível vai ser na camada 3, tá certo? Camada 3, S. Peraí, não posso botar os dois, porque se eu colocar 2 já tem 10. Se eu colocar 2 aqui, vai passar para 12, mas eu só quero 11. Então S1. Tranquilo aí o átomo neutro? Beleza. Então tá aí a distribuição eletrônica do sódio. Chama isso aqui de camada de valência, tá certo? Professor, e o que é essa camada de valência? A camada de valência é a camada mais afastada do átomo, do núcleo do átomo. Então é de lá que eu vou ou retirar ou acrescentar elétrons. Então veja bem aqui, e se esse sódio ele ganhasse um elétron? Ficasse Na-. Espera aí, ele ganhou um elétron. O que é que vai acontecer? Você vai mexer na camada de valência. O que é essa camada de valência, professor? É a camada, o nível mais afastado do núcleo e o subnível mais energético. Então é lá onde eu vou mexer. Ou eu coloco elétrons ou eu retiro elétrons. E quando eu vou colocar ou retirar elétrons, eu não vou mexer com alguém que está lá perto do núcleo, porque é difícil de mexer. Eu vou mexer com alguém que está mais afastado do núcleo. Então é de lá que eu retiro ou acrescento elétrons. Então aqui ó, tá S1, mas cabem 2 e ele ganhou 1 elétron. Então eu vou colocar exatamente naquele subnível lá. Vai ficar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Professor, e se ele, ao invés de ele tivesse ganhado 1 elétron, fossem 2? Aí você teria que acrescentar mais outro subnível, que era o P6. Só que você não ia botar 6, ia botar mais 1. Vai depender muito da quantidade de elétrons que esse átomo está perdendo ou ganhando. Se ele ganha mais elétrons, eu vou ter que acrescentar outro subnível. Se ele perde mais elétrons,
eu ia retirar esse subnível, beleza? Então se fosse assim, Na+, era fácil. Na+, só era tirar esse subnível, tinha perdido um elétron, ficava a distribuição assim, ó. Mas como ele ganhou um elétron, eu vou acrescentar um elétron aqui. E se tivesse ganhado mais um, eu acrescentava mais um subnível, entendeu? Então a lógica é essa daí. Olha a distribuição do cloro aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Por que 3p5, professor, na camada de valência? Porque ele só tem 17. Se eu colocasse 3p6, passaria dos 17. Agora pense aí. Digamos que esse cloro tenha perdido um elétron. Ele perdeu um elétron. E aí você vai tirar da onde esse elétron? Você vai tirar da camada de valência, daquele subnível P, lá na camada 3, que é a que está mais longe. Sempre mexendo com a camada de valência. Então vai ficar assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, perdeu 1, então 3p4. Então tá aí a distribuição de um ânion, a distribuição de um cátion e a distribuição de dois elementos neutros. Então nossa aula de química fica por aqui. Esse foi o modelo atômico do Niels Bohr. Esse é o canal Exatamente. Eu sou o professor Edgar Rafael. Fiquem com Deus e lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra. Até a próxima aula.